Efésios 4, de 1 a 16, que diz assim: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação à qual foste chamado, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito. Assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de bens, de dons, os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a essa terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho de tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenham chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos como crianças, ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Queria voltar com vocês ao versículo 15, que é o tema dessa pregação, que nos diz assim: mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Meus queridos irmãos, a palavra-chave para nós nessa pregação é a palavra crescer. A palavra-chave para nós nessa pregação é o verbo cresçamos. Um convite que está sendo feito a todos nós nesse encontro desde ontem. Aliás, o encontro não começou ontem. O encontro começou desde o dia em que ele foi colocado no coração da coordenação da diocese, para que todos estivéssemos reunidos aqui nesse final de semana para ouvir do Senhor tudo aquilo que Ele nos disse. O grande desejo do Senhor em nós, já caminhando para esse final de encontro, é esse: que nós sejamos fiéis e que na fidelidade nós cresçamos em todos os sentidos. Cresçamos no sentido de termos conhecimento sobre a nossa fé. Sim, claro, precisamos conhecer a nossa fé, precisamos conhecer o movimento, essa corrente de graça que nós servimos, precisamos conhecer a igreja, mas cresçamos em todos os sentidos significa cresçamos também na oração. Vocês viram que mesmo que essa não tenha sido a intenção principal do encontro, como que nós crescemos juntos aqui ontem e hoje, não só nos conhecimentos, não só na palavra, mas como que nós crescemos juntos na oração? Perceberam? Essa oração de agora, feita de manhã, que nós terminamos, acabamos de concluir, já é uma oração de servos maduros. Sabe como que é a oração de servo maduro? Oração de servo maduro é a oração em que você
não vê nada em você e vê tudo no Senhor. Essa é a oração de servo maduro. Saber da dependência completa dEle, saber que é Ele que faz, reconhecimento, louvor. A oração de servo maduro é a oração de louvor. E nós, comprovadamente, depois de termos terminado essa oração, podemos dizer que nós também crescemos na oração de louvor. Cresçamos em todos os sentidos, ainda quer dizer que nós crescêssemos na unidade, na fraternidade, na vivência fraterna, na nossa vivência como irmãos. E quantas coisas o Senhor nos falou ontem, está falando agora e nos falará ainda até o final desse encontro sobre a importância de nós não formarmos panelinhas nos grupos de oração, sobre a importância de nós lidarmos com todos igualmente, sobre a importância de nós não fazermos acepção de pessoas. Eu quero caminhar com esses e com esses não, eu quero ser amiguinho desses e desses não. A intenção do Senhor é que nós aprendamos que vida fraterna é com todos. Perdão, extirpar a fofoca, extirpar essas coisas malignas que pairam no nosso meio, para que de fato nós também cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça. Sobre nós tem um chamado, irmão. E o chamado que o Senhor está fazendo a nós nesse encontro é: cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça. Aquele que é a cabeça é o Senhor, é Jesus. Cresçamos nele no aspecto, sim, intelectivo, de conhecimento. Cresçamos, sim, na oração. E cresçamos, sim, na fraternidade, na união fraterna, na unidade entre nós servos. O Papa Francisco é um homem espetacular. Todos nós o conhecemos bem. Uma das coisas que ele disse sobre esse crescimento que nós servos precisamos foi quando ele disse assim, em uma homilia em 2017, ele disse assim: Jesus foi peremptório com os apóstolos. Ele usou essa palavra peremptório. O que significa essa palavra? Jesus foi definitivo. Sabe quando você chega para alguém e fala assim: ó, essa é a minha última palavra, não tem outra, a minha última palavra é essa? O Papa está dizendo: Jesus foi peremptório com os apóstolos. E o que ele queria dizer? Jesus disse para os apóstolos, um pouquinho antes da sua ascensão: não se afastem de Jerusalém antes de receberem a força do alto. Sem ele não existe missão, não existe evangelização. Para crescermos todos naquele que é a cabeça, é preciso que nós estejamos mergulhados em uma vida no Espírito. Só aqueles e aquelas que vivem uma vida no Espírito, só aqueles e aquelas que passam o seu cotidiano, o seu dia a dia, cada instante da sua vida, não só quando estão dentro da igreja, mas quando estão fora da igreja, quando estão em casa, quando estão no trabalho, quando estão no lazer, só essas pessoas que vivem no Espírito alcançarão o crescimento que nos é necessário. E o Papa Francisco está alertando que é preciso não se afastar de Jerusalém. Como que nós podemos fazer uma leitura dessa fala do Papa e também do Senhor, que disse isso lá em Atos capítulo 1, não se afastar de Jerusalém? Não se afastar de Jerusalém significa: não se afaste da oração, não se afaste da vida fraterna, não se afaste da formação, não se afaste, porque se nós não nos afastarmos, se nós nos afastarmos, nós não receberemos a força do alto. Tem uma música muito antiga da igreja, eu que já estou na igreja há bastante tempo, né? Desde pequenininho, escutei essa música várias vezes, inclusive no grupo de oração. Tem uma música que diz assim, eu não sou um bom cantor, mas vocês vão logo em seguida começar a cantar junto comigo. A música diz assim: estaremos aqui reunidos, como estava em Jerusalém, pois quando vivemos unidos, entre Espírito Santo. Vocês viram como que essa música coloca uma condição? Olha o que essa música fala: estaremos aqui reunidos
como estavam em Jerusalém. Comparou, né? Nos compara com aqueles que estavam reunidos lá em Jerusalém, no cenáculo. E aí, esse pois vai impor uma condição. Esse pois, somado com esse só, que vocês vejam que a música diz, pois só. Esse só, ele faz uma delimitação, ele diz assim, é só desse jeito, só tem essa maneira. E a música vai ensinar para nós, muito sabiamente, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos une. Não se afastar de Jerusalém significa permanecer unidos. Não se afastar de Jerusalém significa permanecer em oração, crescendo em oração, crescendo em conhecimento. E por isso, irmãos, quando eu digo crescer em conhecimento, nós precisamos entender a importância da formação para nós, a renovação carismática. O Espírito Santo sempre nos levará a obedecer. E existem algumas premissas, existem algumas coisas que nós servos precisamos ter em mente. Primeiro, docilidade ao Espírito Santo. Nós temos que ser dóceis ao Espírito Santo e não dóceis às nossas vontades. Nós fazemos um planejamento, mas o Espírito Santo faz outro. Às vezes, quando nós nos colocamos em oração e nós escutamos a vontade de Deus, o nosso planejamento conflui com aquilo que o Espírito quer. Mas toda vez que eu tento fazer coisas por mim mesmo, pela minha cabeça, pelo meu desejo, pode ser que eu queira fazer de um jeito e o Espírito Santo faça de outro. É preciso então ter docilidade ao Espírito Santo. Segunda coisa, encher-se do Espírito Santo para ser sinal do amor. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. E quando o Espírito Santo nos vem, ele demonstrará em nós, na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, o que é o amor para o mundo que não conhece o amor. Lembra da dinâmica de ontem? Do núcleo do grupo de oração? O núcleo do grupo de oração não pode ficar voltado só para si. Sim, em algum momento ele precisa estar voltado para si, mas na maioria dos outros momentos ele tem que virar e olhar para fora. Aquela missão ad extra, para fora, olhar para fora. A igreja em saída que o Papa Francisco tanto tem nos pedido. Não é para que nós, núcleo de grupo de oração, fiquemos fechados no nosso mundinho, mas para que nós olhemos para fora e trabalhemos a evangelização, para que as pessoas venham para o Senhor. Terceira coisa, uma certeza que nós não podemos esquecer: quem convence as pessoas sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, quem converte as pessoas não somos nós. Quem convence as pessoas a aceitarem Jesus como seu Senhor não somos nós. Nós até pregamos, nós falamos, nós testemunhamos, mas quem convence é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo, em uma pregação, por exemplo, convença alguém de que ele aceite Jesus como seu Senhor, é preciso e importante que o pregador esteja cheio do Espírito Santo. Para que uma música, um canto, no grupo de oração, convença através dos instrumentos, das vozes, aquela pessoa que está ouvindo aquela música, é preciso que eles também estejam cheios do Espírito Santo. Para que alguém que acolhe na porta do grupo de oração, que dá um abraço, seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você veio, essa pessoa precisa estar cheia do Espírito Santo. Para quem evangeliza as crianças, para que o Espírito Santo tome posse da vida das crianças, é preciso que aquele servo do ministério para crianças seja cheio do Espírito Santo. Então quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. E a nossa necessidade é buscar o Espírito Santo, buscar viver uma vida no Espírito sempre. E para que nós consigamos viver uma vida no Espírito, buscar uma vida no Espírito, é preciso que a gente ore, é preciso que a gente busque a santidade, que a gente persevere na santidade e que a gente busque a formação. É preciso, irmãos, que nós tenhamos muito zelo, por exemplo, com aqueles irmãos que estão começando agora na caminhada. Nós que já estamos há mais tempo, é preciso que nós tenhamos muita humildade, que nós tenhamos muita caridade com aquele que está começando agora. Eu não posso querer que um irmão, uma irmã que está começando agora como servo tenha o mesmo grau de maturidade, de oração, de formação que eu, que já tenho 30 anos de renovação, tenha. Eu não
posso querer, isso é falta de caridade. Eu preciso entender que naquele início ele vai falhar, que naquele início ele não vai conseguir fazer tão bem quanto ele poderia fazer se ele tivesse mais experiência. Vocês entendem isso? Mas sabem o que tem acontecido pelos grupos de oração? E eu quero denunciar isso aqui para que não aconteça aqui em Teixeira de Freitas. A pessoa está começando a servir o Senhor, a gente já quer logo que aquela pessoa seja o máximo, o suprassumo dos servos, que ele saiba tudo, que ele faça tudo certo. Não! Caridade com esse irmão. Ele ainda nem participou de formação nenhuma, ele ainda não conhece. Como não ter caridade com esse irmão? É preciso então, irmãos, que nós façamos o que com esses irmãos que estão começando agora a servir? Que nós possamos trazê-los para perto de nós, para eles fazerem junto com a gente. Vem, meu irmão, vamos fazer junto comigo. Eu, por exemplo, testemunho para vocês que lá no meu grupo de oração, muitos irmãos meus que são pregadores hoje, foi um trabalho que eu comecei fazendo assim. Quando eu era convidado para pregar em algum lugar, eu chamava o irmão para ele, que eu via que ele tinha um potencial para pregar, eu chamava para ele ir comigo de companhia. Tudo começava assim: irmão, você pode ir comigo? Eu preciso de uma companhia. Mentira, eu não precisava de companhia nenhuma. Meu irmão, você pode ir comigo de companhia? Eu não queria ir sozinho, não gosto de dirigir à noite sozinho. Mentira também, eu dirijo à noite tranquilo. Mas eu chamava: vamos, irmão, comigo? E levava aquele irmão comigo. Depois de certo tempo, na hora que eu pregava, na hora de conduzir a oração no final, eu chamava ele para conduzir a oração junto comigo. Depois eu ia fazer uma visita a uma casa de uma família, rezar por alguém que tinha perdido um ente querido, ou alguém que estava doente. Eu ia: irmão, você pode ir comigo? E quando chegava lá eu falava assim: irmão, você prega aqui para nós? E assim, irmãos, trazendo para perto, colocando a pessoa perto de você, no ministério que você faça parte. Eu sempre fui da pregação, então eu sempre fiz isso com os irmãos que eu via que tinha potencial para pregar. Façam a mesma coisa com quem vocês veem que tem potencial para interceder, potencial para ministério para criança, potencial para música. Vai dando oportunidades, vai fazendo assim, vai trazendo para perto. Adote um servo. Vamos lançar essa campanha? Adote um servo. Nem que seja um servo em potencial, ele ainda não é servo, ainda não foi chamado, mas é alguém do grupo de oração que você percebe que tem potencial, que tem chamado. Aos olhos espirituais a gente consegue perceber isso, que aquela pessoa tem um chamado. Traz para perto, adote aquele irmão, leva ele com você onde você for, onde puder, claro. Naqueles encontros que é possível que entre também uma pessoa que não é servo, leva com você. Vai fazer uma missão, leva com você, chama para ir junto. É assim que surgem novos servos, e para que eles cresçam em todos os sentidos naquele que é Cristo cabeça, precisa muito de nós que já estamos na caminhada. Quem aqui já tem mais de 20 anos caminhando na renovação? Levanta a mão. Mais de 20. Nós que já temos esse tempo, né, mais de 20, mais de 10, é preciso que a gente dê a mão para aquele que está começando agora, sim ou não? Sim. Vocês têm feito isso? Adote um servo. Aliás, talvez se você não conseguir adotar um servo que está começando, que já foi chamado, já foi discernido para ser servo, adote um potencial servo. Lá no nosso grupo de oração sempre tem um potencial servo, aquela pessoa que está sempre ali toda semana na reunião de oração, e que você vê que aquela pessoa está crescendo, que você vê que aquela pessoa está perseverando, e você vê, aos olhos espirituais, você consegue ver que aquela pessoa futuramente pode vir a ser um servo do grupo de oração. Vocês conseguem ver assim também? Sim. Acho que todos conseguimos, né? Ver pessoas assim. Traz essa pessoa para perto, vai trabalhando com ela, vai. E aí, irmãos, eu concluo essa pregação falando sobre a importância da formação para o grupo de oração e qual é a formação que a Renovação Carismática Católica do Brasil tem nos orientado a que nós façamos hoje. Veja, nós podemos dizer que hoje na Renovação Carismática Católica do Brasil, a nossa formação, ela é organizada em 3 partes. Vocês já conhecem, muitos já conhecem. Mas eu acho que vale repetir, porque talvez aqui tenham servos novos que não conheçam. A primeira parte
para aqueles irmãos que estão começando na caminhada, nós queremos apresentar para eles Jesus Cristo, fazer com que eles fiquem apaixonados por Jesus Cristo. E nós fazemos isso através da formação chamada formação querigmática. O que é no nosso grupo de oração que compõe a formação querigmática? O seminário de vida no Espírito, a experiência de oração, o aprofundamento de dons. O que essas pessoas vão ter como experiência no seminário de vida no Espírito? Deixa eu abrir aqui um parêntese para o seminário de vida no Espírito, que não deve se fazer gambiarra com o seminário de vida no Espírito, não. Seminário de vida no Espírito é 9 semanas, dando a oportunidade da pessoa levar para casa aquelas palavras para ela meditar todo dia a palavra. Na semana seguinte ela chega, partilha tudo aquilo que ela leu. Não pode ficar fazendo gambiarra. Fazer um seminário de vida no Espírito sábado, domingo, dia todo. Vão juntar tudo, fazer aqui um pacote. Não faz isso não. E aquela oportunidade que a pessoa precisava de passar a semana pensando naquilo que foi pregado, lendo aquela palavra, meditando. Seminário de vida no Espírito de 9 semanas. Experiência de oração, aí sim, um retiro de final de semana, fechado, numa casa de retiros, num lugar onde a pessoa se sinta mergulhada na oração, aquela dose forte de oração para a vida da pessoa. Se vocês observarem, o seminário de vida no Espírito e a experiência de oração tem temáticas muito parecidas, só que a pedagogia para se trabalhar os dois é diferente. A pedagogia para trabalhar os temas na experiência de oração é uma, porque é mais com uma conotação de mais força, de oração, de experiência de Deus. E no seminário de vida no Espírito, a coisa mais da reflexão, do pensamento. E veja, olha os temas que nós trabalhamos no seminário de vida no Espírito. Primeiro dia, amor de Deus. Segundo dia, o pecado. Terceiro dia, salvação, fé e conversão. Olha que coisa linda. A pessoa vai conhecendo Jesus, começando pelo amor, se sentindo amada, e ela vai concluir lá no último dia do seminário, entendendo que ela precisa viver uma vida com os irmãos, ela precisa viver uma vida fraterna. Essa é a formação querigmática, primeira parte. Segunda parte, a formação que nós chamamos catequética. O que é a formação catequética? É o nosso famoso módulo básico de formação, que há uns tempos atrás se chamava Escola Paulo Apóstolo, Aqui muitos são desse tempo da Escola Paulo Apóstolo. Nós tínhamos, nós participávamos da Escola Paulo Apóstolo. Eu fiz a Escola Paulo Apóstolo, por exemplo, na época, era sexta-noite, sábado, dia todo, domingo, dia todo. Só era aplicado com esse formato. Hoje o Ministério de Formação discerniu que é possível aplicar o módulo básico uma vez por semana, menos capítulos, que às vezes pode aplicar numa tarde de sábado, numa tarde de domingo, Vocês aqui no estado da Bahia, por exemplo, têm a graça de de ter uma pessoa à frente desse estado, que já coordenou o Ministério de Formação a nível nacional, que é o Fred, conhece bem a formação, sabe orientar bem vocês aqui no estado. Eu acredito que o estado da Bahia seja bem organizado nesse sentido da formação, por causa da pessoa do Fred, que tanto orientou o Brasil quando ele coordenou a formação nacional, quando ele coordenou no estado a formação. Então vocês têm aí a faca e o queijo na mão, vocês têm tudo para crescer nessa formação, sobretudo na formação básica, catequética, que é o módulo básico de formação, que começa com identidade da renovação, vai caminhando, tem aqueles módulos de formação humana, Assim, eu posso dizer para vocês, muitos de vocês já sabem, mas o módulo básico de formação está sendo reformulado. Vão se diminuir a quantidade de apostilas, não serão mais 11 apostilas, como tem sido. Vai cair para um número bem menor, o módulo básico. Nós estamos escrevendo as apostilas estão quase prontas. Há a intenção de que elas sejam lançadas todas no ENF de 2020. Eu, por exemplo, fiquei responsável pela apostila Igreja. Quem está escrevendo a apostila Igreja são alguns padres, e eu estou contribuindo, assim, organizando, e também estou ajudando a escrever o último capítulo. Mas a formação básica ela vai reduzir, ela vai ser um pouco menor. Para quê? Para que ela tenha mesmo cara de básica, porque 11 apostilas fica realmente muito extenso, muitos servos desanimam, então por isso está sendo revisto. Está vendo, gente, como que a renovação tem trabalhado pela formação? A Comissão Nacional de Formação, nós nos reunimos 2, 3 vezes por ano de maneira presencial, e mais outras tantas reuniões por Skype. Para quê? Para pensar a formação, para que o nosso povo queira, busque a formação cada vez mais.
E aí a terceira e última parte da formação, as formações específicas dos ministérios. Cada um de nós, quando disser qual o ministério que é chamado a trabalhar, o ministério que é chamado a servir, vai procurar as formações específicas do seu ministério. Por exemplo, eu conheço muito bem a formação do ministério de pregação, que é o ministério que eu faço parte, inclusive ajudo a Bia no Núcleo Nacional do Ministério de Pregação. Hoje o Ministério de Pregação tem duas apostilas, a apostila 1 e a apostila 2. Quem é da pregação? Levanta a mão. Nós temos a apostila 1 e a apostila 2, que nos ensinam sobre a palavra, que nos ensinam sobre roteiro, que nos ensinam sobre a pessoa do pregador. A intercessão, por exemplo, eu sei que tem 3 apostilas. Não é isso, pessoal da intercessão? Cadê o povo da intercessão? São 7, né? Eram 3, são 7. Inclusive, eu quero aproveitar para fazer uma propaganda aqui para os intercessores. Cadê os intercessores? Levanta a mão aí. Uma ótima oportunidade de formação para o Ministério de Intercessão é o congresso online do Ministério de Intercessão que vai acontecer. Vocês já estão sabendo, né? Do congresso online do Ministério de Intercessão. Vai ser lançado em breve as inscrições para o congresso online, assim como já teve da pregação, da música. Vai ser lançado agora as inscrições do congresso online do Ministério de Intercessão. E eu tive a alegria de gravar uma das pregações do congresso online do Ministério de Intercessão. Os intercessores vão ver minha carinha lá, num dos dias do congresso. Exatamente, eu abordei a temática sobre Moisés. Preguei sobre Moisés no congresso, na gravação, né? Foi sobre Moisés, a figura de Moisés, o intercessor Moisés no congresso online. Então os intercessores aí não deixem de participar dessa formação do congresso online. E aí então a formação específica de cada ministério, ela vai se efetivando na medida em que a gente já passou pela formação querigmática, já passou pela formação básica e já passou pela formação dos ministérios. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mas eu não quero que ninguém responda em voz alta. Se você vai só pensar nas suas respostas pessoais. Se você tivesse que fazer agora um checklist, né? Você listar todas as formações que você já participou. Vai pensando aí, ó. Vamos começar pela formação querigmática. Na formação querigmática, conforme eu for falando, você vai pensando, isso eu já fiz, isso eu ainda não fiz. Ok? Pode ser? Na formação querigmática a gente já tem seminário de vida no Espírito. Você já fez um seminário de vida no Espírito completo, 9 semanas meditando as palavras? Temos a experiência de oração. Você já participou de uma experiência de oração? Temos o aprofundamento de dons. Você já participou do aprofundamento de dons? Depois da formação básica, módulo básico de formação, 11 apostilas. Você já concluiu o módulo básico? Começou e parou? Nem começou ainda? Pensando. E a gente tem que ir pensando e tomando decisão. Bem, eu não fiz, então eu preciso procurar o quanto antes fazer. Eu ainda não fiz o módulo básico, então a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou procurar e vou fazer. É a formação da vida do nosso movimento. É a formação do movimento que você faz parte. Então você tem que buscá-la, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. É como se a gente fizesse assim, olha. 2 dinâmicazinhas e eu encerro. Vocês 3 podem me ajudar aqui rapidinho? Chamei os mesmos 3 de ontem, né? Ela vai me matar. Vamos fazer de conta que esse irmão aqui representa a formação querigmática. Essa irmã representa a formação básica. E essa irmã representa a formação específica dos ministérios. Amém? Então vocês estendam a mão assim para frente. Isso. Aí, nós temos um jovem. Pega você, irmão. Pode ser? Como que é seu nome? O Lucas. O Lucas chegou agora no grupo de oração, está jovem, né? Começando agora a caminhada. E o Lucas está encantado por Jesus, foi para o grupo de oração, perseverou. E o Lucas então vai começar o processo dele de formação. Primeiro lugar que o Lucas precisa parar, na formação. Aqui o Lucas vai receber uma dose de Jesus bem forte, né? O querigma, aqui ele vai ter que se encantar por Jesus. O objetivo da formação querigmática é fazer com que a pessoa fique apaixonada por Jesus.
Por isso que sem passar por uma boa formação querigmática, nós não temos bons servos lá na frente. Se você não se apaixonou por Jesus aqui nessa fase inicial, complica lá para frente. Aí o Lucas fez toda a parte da formação querigmática. O Lucas agora vai ser enviado para a formação básica. Lucas está lá participando do módulo básico, vai estudar sobre a identidade da RCC. Mas, enquanto o Lucas está lá na formação básica, já chegou outro servo. Já chegou outra pessoa e já logo prontamente foi encaminhado para a formação querigmática. O grupo de oração não precisa parar um para começar o outro. Pode ir acontecendo tudo simultaneamente, a cidade ou a diocese. Não precisa esperar acabar um para começar o outro. É uma esteira. Um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, um vai passando para o outro. E essa esteira ela continua rolando. Aí o Lucas terminou a formação básica, discerniu que ele vai ser do ministério jovem. Então ele vai para a formação do ministério jovem, vai participar das apostilas do ministério jovem. Enquanto isso, o irmão Rogério concluiu a formação querigmática, já passou para o módulo básico. E aí o irmão, está chegando um novo servo. Salve de palmas, gente, chegou um novo servo no coração. Já vamos encaminhar ele para a formação querigmática. Aí o Lucas está lá, já fez a formação do ministério dele lá, do ministério jovem, já está contribuindo. Organizou-se um seminário de vida no Espírito para o ministério jovem. O Lucas já passou por todos esses momentos, já passou por toda essa esteira. Olha o que vai acontecer com o Lucas. O Lucas agora vai dizer assim: meu irmão, você está servindo aí? Você pode servir em outro lugar? Deixa que eu vou te ajudar. Eu vou servir, eu vou ajudar a acolher esses novos que estão chegando. Olha como que a esteira roda e tudo começa de novo. E aí, esse irmão está chegando agora, o outro já passou para lá, o outro já passou para lá, chegou um outro servo, aí esse aqui concluiu, veio, tomou o lugar daquele, foi trabalhar, foi servir, chegou um servo novo, e a esteira continuou rodando, e a esteira foi rodando. E é assim, irmãos, não precisa parar a formação, uma coisa sucede a outra. Vai continuar rodando, continua rodando. Uma coisa sucede a outra. Fez a formação querigmática, manda para a básica, manda depois para a específica dos ministérios, e aí aquele que concluiu, ele pode se colocar à disposição para servir, e aí ele vai começar a servir, e aí novos servos vão chegando, e outros vão indo embora, e assim vai, irmãos. Amém? Amém. Deu para entender o nosso processo formativo? Concluindo, servo que não busca formação, a gente pode fazer uma comparação assim, ó, como que é esse nome? A Lívia está há 1 hora sem comer nada. 1 hora só, Lívia, não precisa fazer essa cara. Você é tão esfomeada assim. A Lívia está há 1 dia sem comer nada, o dia inteiro, 24 horas. A Lívia está 2 dias sem comer. Está fraca, Lívia? 3 dias sem comer nada. 5 dias sem comer nada. Não come nada há 1 semana. Vem cá, Lívia. Lívia foi chamada para ser serva de grupo de oração. E quando ela começou, ela ia a todas as formações. Todas as formações convidavam a Lívia a ir. E com o passar do tempo, a Lívia começou a parar de ir. Já tem 1 mês que a Lívia não vai mais a formação nenhuma. 1 mês, Lívia, você não participa de nenhuma formação. O tempo foi passando e já tem 1 ano que a Lívia não vai mais a nenhum encontro de formação. 1 ano. Sem ir. Ela foi convidada, insistiram com ela, mas já tem 1 ano que ela não vai a nenhum encontro de formação. Passou mais 2 anos, a Lívia não vai mais a nenhum encontro de formação. Essa serva, 3 anos, Lívia, sem ir em nenhum encontro de formação. 4 anos, Lívia, sem encontro de formação. Nada de formação. Você não quer saber de formação? Eu não preciso de formação, não, rapaz. Eu sou ungido pelo Espírito Santo. Você vai de formação, não é pra mim, não. 5 anos. Lívia nunca mais foi a nenhum encontro de formação. Entenderam? Entenderam?
Entenderam, irmãos? Entenderam por que tem gente que, das duas uma, ou larga, ou deixa, ou vira carismático autônomo. Não tem vínculo com ninguém, não tem vínculo com grupo de oração nenhum, sai, prega, canta, sabe? Mas não está ligado a nada e a ninguém. O servo feliz, para mostrar para vocês a cara de um servo feliz, o servo que vai gerar fruto, que vai poder ensinar para outros, que vai ajudar a fazer outros crescerem, mesmo que eles ainda sejam pequenos, né? Que acolhe servos que estão nascendo agora. Ele tem que aprender desde pequenininho, que a formação é o que nos sustenta e nos mantém de pé, assim como o alimento mantém o nosso corpo em pé. Irmãos, cresçamos e queiramos sempre buscar a formação na nossa vida. Amém? Uma salva de palmas para minhas ajudantes. Duas ajudantes. Queria convidar você a ficar em pé para a gente agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que Ele nos deu